Boa noite. Em apenas 30 minutos, vamos deixar você bem informado sobre as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Seguranças investigados por envolvimento na morte do fisiculturista Alan Pontello foram presos hoje. Família defende que foi assassinado. Empresa de segurança contesta laudo do Instituto Médico Legal. Está internada em uma clínica psiquiátrica de Belo Horizonte a mãe que simulou enforcar o filho de 9 meses para ameaçar o marido. 3 suspeitos de usar violência para roubar carros na região centro-sul de BH são presos. 3.000 vagas de empregos temporários estão abertas em Belo Horizonte e os interessados ganham treinamento. Hoje vamos estrear uma série nova de reportagens que vai ajudar você a ficar livre da dengue, da zika e do chikungunya. Escolas da região do Rio Doce, área atingida pela tragédia da barragem de Fundão, vão começar a participar de um projeto de educação ambiental que já passou por várias cidades do país. Animais pré-históricos, homem das cavernas e grutas, que até hoje são usadas para pesquisas, estão no Malas Prontas de hoje. Vamos visitar o Parque do Sumidouro, pertinho de BH. Mais detalhes sobre essas e outras notícias a partir de agora. Dois seguranças investigados por envolvimento na morte do fisiculturista Alan Pontello foram presos hoje aqui em Belo Horizonte. Eles estavam trabalhando na boate Hangar 677 na madrugada do dia 2 de setembro, quando o jovem foi morto. Enquanto o advogado da família acredita que foi homicídio, o advogado da empresa na qual trabalham os seguranças presos contesta o laudo do Instituto Médico Legal, que informou que Alan Pontello não havia consumido drogas. Os suspeitos foram presos no início da manhã e levados para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa na região noroeste da capital. Este Quaresma, que defende a empresa que faz a segurança da casa noturna, onde o jovem foi morto, considerou a prisão como desnecessária. O Delmir era o coordenador de segurança, não chegou perto do rapaz para imobilizá-lo. Quando aportou lá, ele já estava imobilizado, então não teria necessidade. Em relação ao Carlos também do Ilha do Mesmo Norte, não havia necessidade. E digo para a sociedade, o William não está foragido, ele está oculto, por determinação do advogado dele. Alan Pontello, de 25 anos, morreu após uma confusão na boate 677, no bairro Olhos d'Água, na região oeste de Belo Horizonte, no dia 2 de setembro. No dia do crime, a polícia foi chamada na boate porque a vítima estaria portando drogas. Contudo, o corpo dele apresentava sinais de violência e um amigo relatou as agressões. Desde o início, a família tem certeza e acredita que não houve uma overdose, que não houve uma parada cardíaca. Na verdade, ele foi vítima de um homicídio mesmo. A defesa de 3 dos 4 suspeitos disse ainda que pretende contratar uma empresa de perícia para avaliar o laudo, que negou a existência de substâncias ilícitas e de álcool no corpo do fisiculturista. O mesmo exame apontou a presença de cetamina, anestésico de uso exclusivo em cirurgia e que pode causar alucinações. Para o advogado, há questões que precisam ser esclarecidas. Há uma lacuna gritante no laudo. O laudo que você fala, ele não usa droga. Uai, se ketamina não for droga, eu não sei mais o que é. Ketamina é droga. Quaresma disse ainda que teve acesso ao laudo que aponta a causa-morte do jovem, mas não quis informar exatamente o que diz o exame. Houve uma lesão no pescoço, essa lesão no pescoço pode ter sido potencializada, ela escoteiramente ensejaria o resultado morte? Então, essas questões serão levadas a efeito. A mãe do 4º suspeito envolvido no caso, que não quis mostrar o rosto, disse que acredita na inocência do filho. Ele contou que ele estava lá, viu a confusão, foi chamar, pedir ajuda. Não é porque eu sou mãe não, mas entendeu? Eu acredito. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que as investigações seguem em sigilo e que outras informações serão repassadas somente na conclusão do inquérito. 3 suspeitos de furtar veículos em Belo Horizonte, Nova Lima e em outras cidades do estado foram presos pela Polícia Civil. Segundo as investigações, eles integram uma organização criminosa especializada nesse tipo de crime e já teriam furtado cerca de 80 veículos, todos populares. Todo esse material era usado para arrombar e furtar veículos não só em Belo Horizonte e Nova Lima, na região metropolitana, mas também em outras cidades do estado. Uma arma de uso restrito também estava entre as diversas ferramentas. A apreensão aconteceu durante uma abordagem a um veículo roubado, onde estavam esses 3 suspeitos, com idades entre 33 e 38 anos. E chama a atenção que, de acordo com as investigações, em um espaço de 1 ano, entre 2016
2016 e agora 2017, os suspeitos chegaram a subtrair quase 80 veículos. No Vila da Serra a incidência é maior porque há áreas que as pessoas deixam o veículo para trabalhar, uma área que não tem tanta testemunha, uma área que não tem câmeras de filmagem e que o monitoramento não é tão intenso. E eles aproveitam o lapso temporal muito grande que as pessoas param o veículo, normalmente pela manhã, e pegam na parte da tarde quando vão para casa. Veículos de um preço mais baixo, veículos mais populares, justamente porque tem mais rodando na cidade, é mais fácil, às vezes, o desmanche de peças ou então a adulteração dos sinais identificadores. As investigações continuam para identificar os destinos dos veículos furtados e das peças retiradas deles. Está internada em uma clínica psiquiátrica de Belo Horizonte uma mulher de 35 anos que no último sábado gravou um vídeo no qual simulava enforcar o filho de 10 meses de idade. Nós vamos para a nossa redação, onde está o repórter Diogo Ramalho, que tem mais detalhes. Boa noite, Diogo. Boa noite, Nácia. Tudo aconteceu no último sábado em Abaeté, centro-oeste de Minas. De acordo com a Polícia Militar, essa mulher teve uma crise compulsiva e também um surto psicótico no momento em que gravou esse vídeo com duração de cerca de 5 segundos, mostrando ao pai da criança, ex-companheiro, ela enviou esse vídeo a ele, dizendo que não estava de brincadeira. A mulher está internada em uma clínica psiquiátrica aqui em Belo Horizonte. O Conselho Tutelar esteve no local, já pegou a criança e entregou a guarda a parentes. Exames médicos foram realizados e, graças a Deus, nada de lesão foi constatado no bebê. Que bom, viu, Diogo? Obrigada pelas informações. Um pouco de sossego para moradores da região centro-sul de Belo Horizonte. A polícia prendeu 3 suspeitos de cometer vários roubos na região. E, de acordo com as investigações, os criminosos são conhecidos por serem violentos. As imagens mostram quando os suspeitos entram na casa de uma das vítimas no bairro São Bento, na região centro-sul da capital. Guilherme Henrique Valentino Clarindo, de 18 anos, é quem vai em direção ao carro da vítima primeiro. Em seguida, Matheus Henrique Ribeiro, de 21 anos, desce do veículo. E quem dirige o carro usado pelos criminosos é Rafael Carvalho Nepomuceno, de 27 anos. O terceiro suspeito ainda não foi identificado. Segundo a delegada responsável pelo caso, o grupo agia sempre da mesma forma. No mesmo horário, por volta de 10, 11 horas, no momento em que a vítima regressava à sua residência, abria o portão da garagem e no momento em que ela colocava o carro na garagem para entrar na sua residência, eles embicavam aquele carro que eles utilizavam, impedindo que a vítima fechasse a garagem, a porta da garagem, e fazia a vítima de refém, entrando com a vítima dentro da casa, fazendo toda a família refém. Ainda segundo a delegada, os suspeitos, que já têm passagem pela polícia, em todas as ações estavam armados e eram agressivos com as vítimas. As investigações que resultaram na prisão de 3 dos suspeitos começaram há 5 meses. Segundo a polícia, nesse período, eles teriam praticado pelo menos 6 assaltos em bairros da região centro-sul da cidade. De acordo com as investigações, em apenas um dos assaltos, o grupo teria arrecadado R$18 mil. Segundo o nosso levantamento, apurou-se que o prejuízo foi mais de R$200 mil e os objetos subtraídos eram joias, produtos eletrônicos, celulares, tablets, televisões, joias. Em 2 residências levaram armas de fogo. Em uma delas, a vítima é um colecionador, possuía 2 espingardas, 2 revólveres, 2 pistolas e outras armas e munições. Apenas um dos suspeitos confessou o crime. A única que eu fui é que eles me pegaram lá, entendeu? Qual foi? Eu não cheguei a subtrair nada da vítima, eles me pegaram lá, me renderam e chamaram a polícia. Só isso que eu tenho a declarar, mais nada. Kaique Martins de Castro e Vitor Gonçalves dos Santos estão foragidos. E agora a gente muda um pouquinho de assunto para falar que a chegada do final do ano e a expectativa do aumento das vendas para o Natal aquecem também o número de vagas de empregos temporários. Empresários do varejo estão animados e abriram 3 mil vagas em BH. A oferta de empregos é maior que a do ano passado. Os interessados passam por treinamentos para já chegarem nas empresas dando resultado. Com a economia um pouco mais favorável, o número de empresas que pretendem contratar funcionários temporários aumentou. São 16,3% contra 11,9% do ano passado. Só em Belo Horizonte, no setor de comércio e serviços, serão abertas 3 mil vagas.
Nesta loja de decoração para cerimonial e Natal, o quadro de funcionários já praticamente dobrou. Tivemos que contratar, para garantir um atendimento de qualidade para os clientes. Se nesse momento a gente percebe que o funcionário ele é dedicado e produz, com certeza a gente vai fazer um esforço e manter as vagas sim. Rafaela é uma das mais recentes contratadas. Eu já queria estar nessa área de decoração, só que de imóvel. E aí ele me concedeu essa honra de estar aqui trabalhando esses 2 meses. E se depender da Rafaela, a vaga temporária pode se tornar permanente. Eu estou dando o meu melhor, atendendo, conquistando clientes para voltarem. Um emprego é o que todos nessa sala de aula também buscam, além da qualificação para trabalhar com atendimento, vendas, estoque e também operação de caixa. A pessoa, mesmo ela chegando aqui crua, ela vai sair daqui qualificada e capacitada para ser aprovada na entrevista com um excelente comportamento e para fazer também um excelente atendimento com uma postura adequada ali dentro da empresa. O curso tem duração de 4 horas e acontece na sede do Cindy Lojas. Os interessados devem fazer a inscrição pela internet no site vagastemporariasbh.com.br. Nós entendemos que a crise ela reduz bastante com o aumento do emprego. É fundamental que se aumente o emprego para que nós possamos dar continuidade no crescimento. Olha, tem gente que não dá muita atenção para a vaga temporária. Está até desempregado, mas fica esperando aquele emprego perfeito. Minha sugestão, se você tiver a oportunidade de ir para um trabalho temporário, agarre essa oportunidade. É a sua chance de voltar ao mercado, fazer novos contatos, melhorar a sua rede de relacionamentos e, claro, mostrar que você dá resultado. Isso melhora a sua autoconfiança. Vai lá e boa sorte. E você confere agora mais notícias que são destaque no estado nesta terça-feira. Uma agência bancária foi explodida na madrugada desta terça-feira em Delfinópolis, no sul de Minas. Segundo a Polícia Militar, uma quadrilha fortemente armada conseguiu roubar 2 cofres do banco. Na fuga, os suspeitos atiraram para o alto e também em direção ao quartel da PM. Ninguém ficou ferido e não foi informado o valor do dinheiro roubado. Os suspeitos ainda são procurados. Uma carreta tombou na rodovia Fernão Dias nesta tarde, no quilômetro 519, em Igarapé, sentido Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista recusou atendimento médico. Ainda não se sabe a causa do acidente. Cerca de 500 policiais participaram da Operação Biela em 3 cidades da Grande BH, Ibirité, Contagem, São Joaquim de Bicas e na cidade de Dionísio, no Vale do Aço. Foram cumpridos 39 mandados de busca e apreensão. 17 pessoas foram presas e um menor apreendido, além de armas, drogas e aparelhos. A ação foi realizada em conjunto com o Ministério Público Estadual e o GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Há 13 dias de completar 2 anos da tragédia com a barragem de Fundão, em Mariana, o novo prédio da Escola Municipal José de Vasconcelos Lana, em Barra Longa, é entregue à comunidade. São 4 salas de aula para alunos de 3 a 5 anos, que devem receber 80 crianças. Com 3 meses de atraso, a Prefeitura de Belo Horizonte vai começar a castrar nesta sexta-feira as capivaras da Lagoa da Pampulha. A demora foi justificada pela desistência da empresa escolhida para a realização dos trabalhos. Amanhã deve ser assinado o contrato com a nova empresa. Em setembro de 2016, um menino de 10 anos morreu vítima de febre maculosa dias após visitar a região da Lagoa da Pampulha. A Polícia Militar acaba de atualizar o número de prisões ocorridas durante a Operação Biela, que você acabou de ver. Mais 4 pessoas, além das 18, foram presas. E depois do intervalo, não perca a viagem. O destino de hoje da série Malas Prontas fica a apenas 50 quilômetros de Belo Horizonte. Tem lagoa, gruta e ainda guarda ali um pouquinho da pré-história. Você descobre onde é esse local a seguir. Quem gosta de aventura precisa colocar um lugar na lista de passeios, o Parque do Sumidouro. A apenas 50 quilômetros de Belo Horizonte dá para você visitar muitas atrações, entre elas o berço de ossadas importantes da pré-história, tanto de seres humanos quanto de animais. É lá que fica a Gruta da Lapinha, uma das mais bonitas do país. Nossa repórter Camila Cambraia e o cinegrafista Nicanor Mendes contam os detalhes para você. Além de belezas naturais e históricas, claro, tem doce mineiro feito de pau de mamão. Nunca ouviu falar? Nem eu. Vamos conferir na série Malas Prontas. Os minerais depositados nas rochas são como esculturas. Cavidades abertas pelas águas instigam a imaginação. Cores, brilho, marcas do passado que levaram milhões de anos para ficarem assim
Estamos na Gruta da Lapinha, uma das 7 maravilhas da Estrada Real em Minas. A gruta fica no Parque Estadual do Sumidouro, a 50 quilômetros de Belo Horizonte. Tem aproximadamente 500 metros de extensão e 40 de profundidade. A rocha tem aproximadamente 600 milhões de anos, em que o mar passou 900 milhões de anos, né, aproximadamente, e os rios foram formando a caverna, né, abrindo os condutos, né, com mais de 450 milhões de anos. A professora Débora é de Campinas, em São Paulo. Ela gostou tanto do passeio que quer voltar e trazer os alunos também. Eu vejo os estudantes brasileiros saindo para fora para ficar dias na Disney, né? E a gente tem uma riqueza tão grande aqui dentro do nosso país, pouco explorada. Aqui seria um lugar que, sem dúvida, valeria a pena os estudantes passarem. O território do Sumidouro guarda verdadeiras relíquias que ajudam a explicar a origem do homem na Terra. O local é um sítio arqueológico e foi escavado pelo dinamarquês Peter Lund. Ele tem belas paisagens e museus. E ele, então, tinha um conhecimento profundo, né, de botânica, de zoologia. Era um naturalista que acabou se deparando com escavações existentes nas grutas da região, onde se retirava o salitre, e comentaram com ele da existência de fósseis de bichos muito grandes, diferentes da fauna até então atual. Este é um dos pontos mais importantes do parque. Foi aqui que Peter Lund descobriu as primeiras evidências de que seres humanos e animais da pré-história viveram ao mesmo tempo. A entrada de visitantes é proibida, apenas os pesquisadores têm acesso à gruta. Para chegar no primeiro salão, tem que ser rastejando. E se a gente pensar há tempos que o Lund entrou aí, né, então a gente vê a dificuldade que era naquela época sem tecnologia que a gente tem hoje. As trilhas revelam ainda mais surpresas, como o mirante, que mostra o local onde ficava a Lagoa do Sumidouro, e o paredão, coberto de pinturas rupestres. A ocupação do território de Minas também passa pelo Parque do Sumidouro. Foi nesta casa, tombada pelo patrimônio histórico, que se instalaram bandeirantes no século XVIII. A igrejinha, construída com a ajuda dos escravos, é uma das primeiras do ciclo do ouro. Já esta fazenda, que acaba de ser restaurada, é a atração mais recente do lugar. Quem visita o parque não pode deixar de conhecer os quitutes produzidos pelas doceiras da região. Herança de família que virou atração turística. Nós viemos até a casa da Dona Loura para conhecer um doce muito famoso por aqui, feito de leite e pau de mamão. A receita dá trabalho. Demora 2 horas para ficar pronta, mas faz o maior sucesso. Dona Loura conta que nem precisa sair de casa para conquistar os clientes. Mais de 30 anos que eu faço doce. Então todo mundo me procura, né? Leva para casa. Leva e traz mais freguês para mim. O aumento da oferta de voos no Brasil tirou muitos clientes das estradas. A rapidez e o bom serviço nos aeroportos atraem mesmo que os preços das passagens, eles é que estão lá nas alturas, viu? Enquanto isso, os terminais rodoviários mostram a decadência no atendimento ao consumidor. E o nosso comentarista Paulo Navarro foi comprovar essa situação. Olá, vamos conhecer o outro lado da mesma moeda, fazer diferente. Tudo é válido, tudo é aprendizado. Confesso meio envergonhado que há anos eu não viajava de ônibus, mas fui no último feriadão para o Rio de Janeiro. E a viagem de ida de leito foi perfeita. Já a volta por outra companhia de um executivo, um pesadelo. Financeiramente vale a pena. Um ônibus mais caro é 6 vezes mais barato que o avião. Mas o mais importante foi perceber, numa simples viagem, como o Brasil é um país atrasado em tudo. A começar pela rodoviária de Belo Horizonte, que é um horror, um terror na logística, deslocamento, em conforto, qualidade de bares e restaurantes. O ônibus da volta, mesmo executivo, foi um suplício de sujeira e desconforto. Não sou eu ou usuários que devem ter vergonha de usar ônibus. Os responsáveis e irresponsáveis por este caos é que deveriam envergonhar-se. Estradas assassinas, aviões caros, ônibus péssimos, ferrovias zero. No Brasil, é pecado ser rico e castigo ser pobre.
Muitas campanhas de prevenção já foram feitas contra o avanço do Aedes aegypti, aquele mosquito superpoderoso que provoca 3 doenças graves, a dengue, que é a mais conhecida, mas também a zika e a chikungunya. Muitos focos do Aedes continuam sendo encontrados, principalmente dentro das residências, que respondem em Belo Horizonte por quase 85% das ocorrências, segundo a Prefeitura. Essa época de mais chuva é o momento ideal para a proliferação dos mosquitos. Por isso, nós vamos estrear agora uma série especial de reportagens, todos juntos contra o Aedes. É para você aprender e passar para a família e para os amigos. Ele é tão pequeno que até parece inofensivo, mas o Aedes aegypti faz um estrago gigante. Este mosquito é originário do Egito, na África. Há registros que ele tenha chegado ao Brasil por embarcações que traziam pessoas escravizadas. Com o clima tropical, não teve muita dificuldade para se adaptar. A fêmea é responsável por botar os ovos. Os criadouros são tão resistentes que podem aguentar até quase 500 dias sem água. Existe uma associação muito grande entre chuva e mosquito. Por quê? Porque o mosquito ele se reproduz em água parada. Então, água em movimento, rio, riacho, eles não sobrevivem, só água parada. Como a fêmea coloca os ovos acima do nível da água, essa água seca, os ovos ficam vivos e aguarda a chuva do próximo ano. Ou então, se alguém for regar o jardim, acaba ali enchendo de água e o mosquito acaba se eclodindo e desenvolve o ciclo. Mas afinal, será que todo mundo sabe dos riscos da proliferação do Aedes aegypti? Você conhece o Aedes aegypti? Já ouvi falar. Quem que é o Aedes aegypti que você já ouviu falar? Da dengue. O mosquito transmissor da dengue. O Aedes aegypti é aquele mosquitinho lá que transmite a dengue. Que ele existe deu para perceber que todo mundo sabe. Agora, o que muita gente ainda não se deu conta são os riscos da proliferação. Atualmente, o Aedes aegypti transmite 3 vírus. Além da dengue, transmite o zika e também a febre chikungunya. Todas as doenças podem matar. Os sintomas são parecidos em todas as doenças: febre, dores pelo corpo, manchas vermelhas, além de complicações. Por isso, é importante procurar um médico assim que aparecer algum sintoma. A dengue é uma doença mais hemorrágica, então a pessoa pode evoluir com sangramentos, ela pode evoluir com vista escura, às vezes desmaios, é uma doença potencialmente mais grave, a dengue. A chikungunya, o que caracteriza ela? Classicamente, são as dores articulares, que pode também estar presente na dengue e no zika, mas no chikungunya ela tende a ser mais intensa. O zika, o que caracteriza ele e o torna distinto é a questão do acometimento das gestantes, podendo resultar na microcefalia do bebê, que é uma complicação grave, né? E ela também, diferente da dengue e do chikungunya, a zika tem uma particularidade que, além da transmissão pelo mosquito, pelo Aedes, ele pode também ter transmissão sexual. Com o período das chuvas se aproximando, é importante que todos tenham atenção redobrada. Afinal, o perigo pode estar dentro de casa. As pessoas têm que olhar para o próprio quintal, né? Uma vez por semana, dar uma conferida, ver se não tem nada na sua casa, independentemente de morar numa casa ou num apartamento. Então, nessa época do ano, a gente redobra essa atenção em relação ao vetor. As orientações são as mesmas, são muito tempo a gente já repetindo essa questão da água parada e agora a gente tem que insistir, né? Porque agora são 3 doenças, a ameaça aumenta, né? E veja a seguir, um projeto ambiental será implantado em escolas da região do Rio Doce, afetadas aí pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Um incentivo à leitura e um alerta às crianças para a educação ambiental. Escolas da região do Rio Doce, daquela área atingida ali pela lama da tragédia da barragem de Fundão, vão começar a participar de um projeto de educação ambiental que já passou por várias cidades do país. Nossa repórter Luciana Viana e o cinegrafista Cláudio Yoshinaga foram conversar com um dos criadores do projeto Douradinho, que conta a história de um peixinho que luta pela preservação dos rios e matas. Ler para aprender, se divertir, ver o mundo com outros olhos e também se conscientizar da importância dos rios nas nossas vidas. Com esse objetivo, surgiu o projeto Douradinho, um programa cultural de incentivo à leitura e educação ambiental que há 16 anos proporciona a distribuição do livro Amiga Lata, Amigo Rio em escolas e comunidades. Depois de passar por várias cidades do país, o projeto Douradinho segue agora por 7 cidades da região do Rio Doce, todas atingidas pela lama da barragem que rompeu em Mariana em 2015 e chegou ao Espírito Santo. A gente se mantém através de parceiros, né? Investidores, né?
como aqui no Rio Doce a gente tem a Fundação Renova, a Brasil Foundation, né, a BVSA. Em outras regiões a gente tem outros investidores, né? Mas o projeto se mantém muito pela vontade nossa e por nós acreditarmos muito e por muitas pessoas acreditarem com a gente, né? O livro, escrito por Tiago Cascabulho, conta a história de um peixinho que se aventura no curso de um rio até chegar à nascente. E ao longo da trajetória, ele vivencia tristezas e alegrias e deixa uma lição. A criança ela tem esse poder de transformação, de envolver, de mobilizar. Então é isso que a gente busca através da criança também, né? Que é ela ser a ferramenta transformadora e mobilizadora para os adultos se envolverem hoje com a questão ambiental. O projeto acontece anualmente, sempre entre o Dia Internacional da Água, 22 de março, e 5 de novembro, quando se encerra em Minas Gerais. Mas qualquer escola do Brasil pode participar pelo site Projeto Douradinho, baixando gratuitamente o áudio e o livro Amiga Lata, Amigo Rio. Eu espero que o nosso jornal esteja sendo útil para você. Se quiser rever o conteúdo, acessa lá youtube.com/TV Band Minas. Nós ficamos por aqui, eu te espero amanhã. Tenha uma boa noite.